Meus queridos, graça e paz a todos. Eu vou ler para vocês aqui um breve testemunho de uma moça que entrou no canal e deixou escrito. Está um pouco confuso aqui, mas vou tentar ler para vocês, só para vocês entenderem o que essa moça passou durante muitos anos. Começa assim: a paz do Senhor Jesus. Eu vivi esta experiência, a experiência que ela está falando aqui é sobre divórcio e novo casamento. Eu vivi essa experiência da palavra, me casei com 16 anos com meu primeiro marido. Ele tinha 20 anos. Após 4 meses de casamento, ele pediu separação, dizendo que se arrependeu por ser muito novo. Eu não era crente e ele também não. Primeiro veio o desquite. Veio primeiro com 3 anos de desquitado. Conheci meu segundo marido. Na época eu tinha 19 e ele 23 anos. Então, depois de 3 anos desquitada, ela tinha 16 anos quando casou pela primeira vez. Depois, com 19 anos já desquitada, conheceu o segundo marido. E ele com 23. Ele, desviado do caminho do Senhor, engravidei dele com 5 meses, que estávamos morando junto, em 1999. Já então, com 2 filhas pequenas, ele volta para Jesus. Em seguida, no ano 2000, eu aceitei Jesus. Fomos ensinados por pastores que tínhamos que nos casar no cartório para sair do adultério. Quer dizer, o segundo marido conheceu Jesus, ela também conheceu Jesus. E o pastor falou para eles que eles tinham que se casar novamente para sair do adultério. Quer dizer, esse pastor, ela já era divorciada. E por ela estar com esse outro homem, ela teria que casar de novo para sair do adultério. Como se ela se casasse pela segunda vez com o primeiro marido dela ainda vivo e casasse com outra pessoa, como se ela não estivesse no adultério. É um abismo chama outro abismo. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos. Olha a confusão que esse povo faz quando abre exceção na palavra do Senhor. Continuando. O pastor falou para casar de novo para sair do adultério. Tá. Nesta época, já havia realizado o divórcio, então já estava divorciado do primeiro marido. Já havia realizado o divórcio do meu primeiro casamento. Tudo quem fez foi meu primeiro marido. Eu não assinei o divórcio, foi o juiz. Eu já não morava na mesma cidade. Não fui na audiência. Aí o juiz assinou. Me casei com meu segundo marido. Eu sofri muito com o meu segundo marido. Ele me maltratava, tinha um ciúme doentio, não parava em igreja nenhuma. Não vivia o que ele pregava. Eu sempre orei por ele, pelo segundo marido. Eu sempre orei por ele. Era uma esposa submissa. Só chorava e dizia a Deus: muda meu marido. Então mudam o segundo marido. Lembram, gente? Deus não ouve oração que não está de acordo com a vontade do Senhor. Muda meu marido. Até que em 2015, quer dizer, passaram 15 anos. Até que 2015, 15 anos no segundo casamento. Passei a ter problemas de saúde. Ele ficava um tempo na igreja, depois deixava de ir. Eu ia sozinha nos cultos. Quando ele voltava, ele estava irado, brigava, fazia insinuações maldosas ao meu respeito. Até que comecei a orar e falar com Deus que não estava aguentando mais. Mas Deus
sempre me falava: ore por ele, e o diabo quer ceifar a alma dele. E ele caiu em minhas mãos, em 2020. Em janeiro, começo da pandemia, eu estava lavando a louça, a moça está falando que estava lavando a louça na pia. Após uma grande tristeza no meu coração, o Espírito Santo me disse que eu estava ligada ao meu primeiro marido. E se mesmo que o meu atual marido, o segundo marido, vir a falecer, perante a palavra de Deus, eu não era viúva. Quer dizer, ela quis dizer o que aqui? Se esse segundo marido dela viesse a falecer, o Espírito Santo, meus amados, falou para ela que ela não seria viúva. Então, isso, que eu não era viúva. Fiquei uns dias orando, pedindo a Deus que abençoasse meu segundo casamento. Deus me respondeu que não posso abençoar o que não pode ser abençoado. Fiquei em choque. Contei ao meu marido, o segundo marido, né? Contei ao meu marido, ele ficou irado. Brigou comigo, ele ficou durante 4 meses me maltratando, mas eu não dormia com ele. Não dormia com ele. Não conseguia ter relação sexual com ele. Aí um dia, muito irado, ele falou: se isso for verdade, se isso que ela falou, que o Espírito Santo falou com ela, que ele não era o marido dela, que estava em adultério, se ele morresse, ela não seria viúva porque ele não era marido dela. Então esse segundo marido falou com ela: se isso for verdade, se for verdade, vou morrer de Covid. Repetindo, aqui está meio confuso aqui, meus amados, o cara escreveu, tá? Vou morrer com ele. E um dia, muito irado, ele falou: se isso for verdade, vou morrer de Covid. Quer dizer, se isso for verdade que ela está falando, ele irá morrer de Covid. Como se fosse isso aí, se fosse um sinal de Deus, que aquilo ali era verdade, que o Espírito Santo estava falando com aquela mulher. Foi 1 ano e 10 meses de muita luta. Ele não ia embora e eu não tinha para onde ir. Só chorava. E ele também, em 3 de outubro de 2021, ele morreu de Covid. Eu peguei meu filho de 14 anos, também pegou... O filho dela de 14 anos também pegou Covid. Mas Deus levou só ele, só o marido dela, o segundo marido. Mas uns 5 meses antes da morte dele, ele ficou mais na presença de Deus. Quer dizer, esse segundo marido, uns 5 meses antes de morrer, ele ficou mais na presença de Deus. Presença de Deus. Assunto divórcio e segundo casamento percorreu na família. A minha decisão chocou muita gente, mas ele dizia: não vou largar minha família. Deixa Deus decidir. Deus decidiu. Ainda estou me refazendo. Quer dizer, o segundo marido dela falou: não vou largar essa minha segunda família, tá? Deixa Deus decidir. Deus decidiu. Fez com que ele morresse de Covid. Ainda estou me refazendo de tudo que vivi. Ainda choro hoje ouvindo este áudio. Aumenta a minha fé hoje, 8 de janeiro de 2023. O áudio que ela se refere é esse vídeo que eu postei no canal. Sei que Deus me tirou de um adultério. Me ajude em oração. Estou sofrendo muito. Vocês estão vendo, meus amados? O Espírito Santo falou com essa moça. E o próprio marido dela, o segundo marido, que nunca foi marido, mas só para vocês entenderem, mesmo estando casada com ele diante da lei dos homens, ela estava à direita, não da lei de Deus. Ele ainda falou: se isso for verdade, que você diz que o Espírito Santo te falou, que eu morra de Covid. E ele morreu de Covid. Então, meus amados, a gente vê no nosso meio cristão muitos teólogos, homens renomados como Augusto Nicodemos, o teólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente vê
Silas Malafaia, Lamartine Pozella, Antônio Júnior, homens de grande relevância no mundo cristão, afirmando que só existe duas cláusulas para o divórcio, que é o adultério e a agressão. Muitos deles falam agressão, mas, meus amados, a única cláusula para você se divorciar e casar com outro é no óbito, é na morte do cônjuge. Por isso que essa moça aqui falou que o Espírito Santo falou com ela, se esse segundo marido morresse, ela não ia estar viúva, porque ele nunca foi marido dela. Porque o primeiro marido dela ainda vive. Só o óbito, meus amados, que dá respaldo para vocês se casarem com outra pessoa, contanto que seja no Senhor, que diz aqui em 1 Coríntios, vamos lá, vamos ler. Ler Bíblia é melhor do que a gente ficar falando aqui, né, para as pessoas acreditarem. 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 39. Todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada, não é que se vive como se fosse marido e mulher, não. A mulher casada está ligada pela lei o tempo que o seu marido viver. Não importa se ele agrediu ela, não importa se ele adulterou. Está vivo? Ela está ligada a ele. Mas se seu marido vier a falecer, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas se falecer o seu marido, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Meus amados, tomem muito cuidado. Um diploma, uma boa eloquência ao falar, um homem famoso na internet, vai levar muitos para o inferno. Eu não tenho nenhum pudor, medo de falar aqui que muitos desses homens estão pregando heresias. Parecem homem de Deus, mas se eles, em uma só mandamento, estão fazendo muitas pessoas tropeçarem, para mim isso tudo é falso profeta. Deus me perdoe. Deus sabe o quanto eu quero aqui falar a verdade para vocês. Mas tome cuidado. Coloquem tudo à prova, inclusive eu aqui que eu estou falando com vocês. Preste atenção, meus amados. Adulterou, houve um adultério no casamento. O que o apóstolo Pedro falou para Jesus, o Senhor Jesus? Perdoar 7 vezes? Não, Jesus falou perdoar até 70 vezes 7. Foi uma expressão que Jesus... Não existe um número. A gente tem que perdoar sempre. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Como é que pode um cônjuge voltar? Às vezes tem relatos aí que a gente escuta que o cônjuge voltou, mas continuou a atrair o marido ou a esposa. Ninguém está falando que é fácil. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que temos que ter bom ânimo. Quantas vezes Deus juntou remanescentes por sua grande misericórdia, colocou um espírito novo para o povo segui-los de todo o coração. Por quê? Porque o povo sempre, um tempo era fiel e voltava a ser infiel. Aí Deus juntava remanescentes, aí aquela população crescia, aumentava. Aqueles que ele colocou o Espírito Novo eram fiéis a ele, mas os outros que iam nascendo, infiéis. Aí Deus tinha que levar aquele povo a cativeiro, passar por provações, para justamente Deus voltar a colocar um coração novo neles, para que eles buscassem de todo o coração. Deus lidou o tempo todo com o povo adúltero, mas Deus nunca desistiu do seu povo. Assim é conosco, meus amados. Não estou falando que é fácil, mas vocês têm que saber a quem vocês servem, se é a Deus ou se é esse mundo. Se vocês estão indo atrás do que palavras de um pastor, de um teólogo, só porque ele fala bem, ele é famoso, vocês estão seguindo as coisas do mundo. Estudem a Bíblia, meus amados. Tá? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.